Você vai prestar o vestibulinho da ETEC e tem muita dificuldade com história? Se a sua resposta for sim, fica aqui nesse vídeo até o final e já clique em gostei, porque hoje eu vim resolver uma questão de história do vestibulinho do segundo semestre de 2019 e te mostrar alguns detalhes que vão fazer com que você entenda muito melhor essa matéria. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Li e hoje eu vim aqui pra gente fazer uma resolução comentada da questão 35 da prova da ETEC do segundo semestre de 2019. Foi uma questão que eu resolvi primeiro lá no meu Instagram, nos stories. Inclusive, se você não me segue no Insta, aproveita pra seguir agora mesmo. Vou colocar o link aqui, que assim você vai saber tudo em primeira mão, tá? E bom, eu trouxe pra cá pro canal também essa resolução, mas ao longo desse vídeo eu vou te dar aqui algumas dicas, falar de alguns truques e técnicas que ajudam você não só a resolver essa questão aqui, mas também a entender história de forma geral e assim melhorar bastante seu conhecimento pra prova, tá? Então neste exato momento vou colocar a resolução na sua tela. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é juntar história com literatura do Brasil, né? E quem é Power Aluno sabe, porque eu faço isso em praticamente todas as aulas de literatura. E bom, isso é muito importante para o vestibulinho da ETEC, e um exemplo disso é a questão 35 da prova do segundo semestre de 2019, que é uma questão de história do Brasil, mas ter conhecimentos de literatura ajudaria você bastante nisso, tá? Então, vamos pro enunciado e depois resolver essa questão aqui. Porque a primeira coisa que eu já te falo aqui nesse vídeo já é praticamente uma colher de chá para quem vai fazer a prova da ETEC. Inclusive, se você participa das minhas lives, aproveita e comenta aí, hashtag colher de chá, para eu saber que você também tá por aqui, tá bom? Então, como eu tava dizendo, né, já é uma colher de chá, porque eu acabei de entregar pra você um pouquinho sobre o perfil da prova da ETEC, que é uma prova contextualizada, né? E aí, por isso, ela valoriza essa relação quase intrínseca, sabe? Grudadinha, juntinha ali, que a literatura tem com a história. Então é por isso que, como eu te falei ao longo ali do vídeo, né, é uma coisa que eu faço nas aulas do ETEC Power, que é juntar a história com a literatura, tá? Quando você faz isso, quando você faz um paralelo ali entre a literatura do Brasil e a história do Brasil, você consegue entender melhor algumas situações e memorizar com mais facilidade, assimilar até mesmo com mais facilidade, tá? Isso porque aqui no Brasil, enquanto muitos fatos iam acontecendo, então, enquanto a gente tinha ali revoluções acontecendo, mudanças sociais, também momentos muito marcantes para a história, momentos de exploração de alguns povos, durante todo esse período, a gente tinha diversas formas de arte, né, se manifestando e elas seguiam aquele contexto da época. E uma dessas formas era justamente a escrita. Então, a literatura brasileira, ela reflete muito sobre a história daqui do Brasil. Ela tem muito a ver com as coisas que estavam acontecendo. Então é por isso que eu falei que a literatura ajudaria muito a resolver essa questão aqui. Porque a literatura permitiria que você tivesse um contexto geral e até mesmo pegasse ali no ar aquela data que vai ser falada logo no início do enunciado, tá? Agora vamos então voltar para a questão. Olha só, em 1808 o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com a finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos lugares do mundo. Uma pausa rápida para a gente marcar a data que a questão trouxe pra gente, que é aqui o ano de 1808. Por que é importante fazer isso? Porque se a questão deu pra você uma data, provavelmente ela vai te pedir o contexto daquela época, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura agora. Agora se liga nessa dica. Eu falei aqui que é muito importante você marcar a data, porque provavelmente a questão vai te pedir aquele contexto, né? Só que também tem mais um motivo para você marcar as datas dos enunciados. O que acontece é que quando você circula aquela data, ou então faz um risquinho embaixo com lápis mesmo, ou com a caneta, seu belíssimo cérebro entende. Opa, isso aí que ela tá marcando é importante, então eu vou buscar mais informações sobre isso. E aí, se você estudou sobre aquele período, provavelmente informações sobre aquilo vão começar a voltar pra você. Ou seja, se você fez um estudo seguindo um método certinho, com conteúdo certinho, aquelas informações, quando você tiver a data ali, vão começar a vir pra sua mente e aí fica mais fácil você resolver a questão, tá? É como, por exemplo, quando você anota a data do aniversário de uma amiga sua na agenda. Quando você olha ali, você pensa, opa, o aniversário da Jéssica tá chegando.
ou seja lá de quem for sua amiga, né? Então, quando você faz isso, você ajuda o seu cérebro a entender melhor aquela questão e a já começar a trabalhar ali na resolução, tá certo? E uma outra coisa também, que eu falo bastante com os power alunos, inclusive, e vou falar aqui agora com você, é em relação a decorar ou não decorar as datas, né? E o que acontece é que só aqui no Brasil a gente tem mais de 500 anos de história, e isso é muita coisa. Imagina decorar todas as datas, desde quando os portugueses chegaram aqui até hoje. Seria demais, né? Então, justamente por isso, você não tem que ficar decorando todas as datas, tá? Você precisa se atentar sempre a algumas datas que são aquelas mais importantes. E como saber quais são as mais importantes? Simples. São aquelas que causam maiores mudanças sociais. Aquelas que causam toda uma estrutura alterada ali na sociedade, sabe? Que mudam os hábitos, que mudam o modo de vida. Então, como a prova da ETEC é bem social, é importante que você lembre aquelas datas que trazem todo um contexto, que trazem mudanças e impacto social. Belezinha? Com isso, esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa. Hoje, essa instituição científica desenvolve pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a conservação ambiental. Sobre o contexto da criação dessa instituição, é correto mencionar. Então, como eu falei, a questão aqui ela vai pedir um contexto pra gente, né? De 1808, dessa época. Uma pausa rápida agora para contar para você o que é contexto quando a gente fala da história e da literatura, né? Porque muita gente não sabe o que é essa palavra e aí se perde, não consegue resolver uma questão simplesmente por uma palavrinha de nada. Então, contexto é basicamente a situação que envolve aquilo, os fatos que envolvem aquela época, sabe? As mudanças. Então, o contexto é isso, é a situação, tá bom? E pode ser que você se pergunte alguma coisa do tipo, mas qual é a relação da literatura com isso? E pois é, nessa época a gente tinha o desenvolvimento de uma escola literária que a gente chama de romantismo aqui no Brasil, tá? O romantismo no Brasil estava em alto desenvolvimento nessa época, né? Isso porque foi a época em que a família real portuguesa estava aqui no Brasil. E isso trouxe várias mudanças sociais, culturais, econômicas, pelo fato de que a corte portuguesa estava aqui. Então isso altera toda a estrutura da sociedade, né? Pode ser que você não tenha entendido essa questão de alterar a estrutura da sociedade. Então eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que na tua escola tem 4 salas de nono ano, tá? Tem o nono A, nono B, nono C e o nono D. E aí chega um momento em que a diretora resolve que todo mundo que é do nono D vai mudar para o nono A. Então o nono A, que antes tinha, por exemplo, 30 pessoas, vai passar a ter 60 pessoas. E muitas delas nem falam direito com o pessoal do nono A. Fica uma bagunça, né? Acontecem muitas coisas diferentes ali. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai. Vai ter gente que vai ficar meio perdida, vai ter gente que vai perder a cadeira porque vai chegar alguma pessoa nova que quer sentar naquele lugar, entende? Então, quando a gente tem a família real portuguesa vindo para cá, para o Brasil, e se instalando no Rio de Janeiro, automaticamente tem toda essa mudança também. Pessoas saem de suas casas, eles começam a criar algumas coisas que antes não existiam aqui, então acontece toda uma mudança na sociedade. Essa estrutura acaba sendo abalada. Em alguns aspectos ela é abalada até que positivamente, só que em outros aspectos ela é abalada negativamente. Beleza? Então, por isso a literatura é importante. Você lembrando disso, você já conseguia chegar na resposta da questão. E vou te provar isso agora, porque a gente vai para as alternativas, tá bom? Então, a alternativa A fala pra gente que é o reinado de Dom Pedro II, o que é totalmente errado, né? Porque Dom Pedro II ainda nem era nascido nessa época ainda, tá bom? A alternativa B fala o seguinte: a transferência da corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português. E essa é a resposta correta, porque os portugueses, a família real, funcionários deles, vieram para cá e assim eles se estabeleceram aqui. Começaram a fazer modificações aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, foi onde eles ficaram, né? Que fizeram com que o Rio de Janeiro virasse a grande capital de tudo, tá bom? Agora vamos ler as outras alternativas para ver o porquê que elas estão erradas e porquê que a B é a correta, tá certo? Então, olha só, alternativa C, a independência no Brasil. Isso já pode descartar, porque também foi uma coisa que demorou um pouco mais para acontecer, né? Então, vamos agora para a alternativa D, que é a fundação da cidade do Rio de Janeiro, planejada para ser a nova capital em substituição a Salvador. Essa podia confundir um pouco, mas na verdade, Rio de Janeiro foi fundado muito tempo antes, só que com nomes diferentes, ainda no Brasil colônia. Então, também não pode ser a alternativa D.
E a alternativa E fala pra gente que a proclamação da República, e qualquer pessoa que já aproveitou em algum momento aí o feriado de 15 de novembro sabe que não pode ser, porque a proclamação demorou bastante pra acontecer, né? Ela não foi em 1808, ela foi em 1889, tá bom? Então, basicamente, eliminando as outras, a gente chega mesmo na alternativa B, que é a alternativa correta dessa questão. E a minha caneta não quer funcionar, mas é a alternativa B, tá certo? Bom, e agora então que a gente já resolveu a questão 35, eu quero que você me conte aí nos comentários qual foi uma outra questão de humanas que você não conseguiu resolver na prova da ETEC ou que você achou muito difícil, tá? Aproveita e manda esse vídeo para aquela sua amiga ou aquele seu amigo que não manja muito de história, mas que precisa começar a melhorar para conseguir ir bem na prova, beleza? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!